Você levanta de madrugada. Vai ao banheiro. Volta para a cama. Fecha os olhos. 40 minutos depois, levanta de novo. E de novo. E de novo. 5 vezes numa noite. Às vezes 6. De manhã você está destruído, cansado de um sono que nunca veio de verdade. E no fundo, uma voz lá dentro diz: é da idade. Não tem jeito, é assim mesmo. Eu preciso te dizer uma coisa agora. Não é assim mesmo. E não é só da idade. Meu nome é doutora Fernanda Arruda. Sou urologista e cuido da saúde masculina há mais de 12 anos. E o que eu vou te mostrar hoje é algo que eu indico para os meus pacientes antes de qualquer remédio, antes de qualquer exame caro, antes de qualquer procedimento. É uma colher de chá de semente de abóbora, antes de dormir. Todo dia. Simples assim. Mas tem uma forma certa de usar. Um momento certo. E um detalhe que a maioria erra, e que faz toda a diferença entre sentir resultado em 4 dias ou não sentir nada. Fica comigo até o final, porque eu vou te entregar o protocolo completo. E nos comentários, me conta agora. Quantas vezes você levanta por noite? Quero saber se o que eu vou te mostrar se encaixa exatamente no que você está vivendo. Antes de falar da semente, você precisa entender uma coisa. Porque quando você entende o que está causando esse problema, fica muito mais fácil acreditar na solução. Existe uma glândula no seu corpo que ninguém fala sobre ela até ela começar a dar problema. A próstata. Ela fica logo abaixo da bexiga, bem no caminho por onde a urina passa para sair do corpo. Quando você é jovem, ela tem o tamanho de uma noz. Pequena, discreta, não atrapalha nada. Mas a partir dos 50 anos, ela começa a crescer. Devagar, silenciosamente, sem dor, sem aviso. E conforme ela aumenta de tamanho, ela vai apertando a uretra, que é o canal da urina. É como apertar uma mangueira com a mão. O fluxo fica fraco, a bexiga nunca esvazia completamente, e o sinal que chega para o seu cérebro a noite toda é: precisa urinar de novo. Isso tem nome. Chama hiperplasia prostática benigna, HPB. E segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, ela afeta 50% dos homens acima dos 50 anos. Metade. E chega a 80% nos homens entre 70 e 80 anos. O problema maior? A maioria acha que é normal, que é da idade, aceita e vai levando. Dorme mal, acorda cansado, fica irritado, perde qualidade de vida. E não precisa ser assim. Porque existe um composto dentro da semente de abóbora que age diretamente nesse processo de crescimento da próstata. E é sobre isso que eu vou te falar agora. A semente de abóbora não é novidade na medicina. Ela é estudada há décadas. E o que os pesquisadores encontraram dentro dela explica exatamente por que ela funciona para esse problema específico. Um estudo publicado no Journal of Medicinal Food mostrou que o extrato de semente de abóbora, rico em fitoesteróis, reduziu sintomas da hiperplasia prostática benigna em pacientes acompanhados por 12 meses. Noctúria, fluxo urinário fraco, sensação de bexiga cheia. Tudo isso melhorou com o uso regular. Outro estudo, esse com 45 pessoas, mostrou que o consumo diário do óleo de semente de abóbora por 12 semanas reduziu significativamente os sintomas da bexiga hiperativa. Menos urgência. Menos idas ao banheiro. Mais sono contínuo. Mas o que existe dentro dessa semente que produz esse efeito? 3 compostos principais: zinco, fitoesteróis e ácidos graxos insaturados. Cada um deles age de um jeito diferente na próstata. E juntos, eles criam um ambiente que freia o crescimento da glândula e reduz a pressão sobre a uretra. Isso não é papo de internet. Não é receita de vó sem comprovação. É bioquímica. É o mesmo princípio que está por trás de alguns medicamentos usados para a próstata, só que de forma natural, sem efeito colateral, sem precisar de receita. O Dr. Drauzio Varella já falou publicamente sobre o valor de alimentos funcionais para a saúde da próstata. A semente de abóbora é um deles. Agora deixa eu te explicar como cada um desses compostos age lá dentro. Tem um hormônio que poucos homens conhecem pelo nome, mas que está diretamente ligado ao tamanho da sua próstata. Ele se chama dihidrotestosterona, DHT. Ele é derivado da testosterona. Quando a testosterona se converte em DHT dentro do organismo, esse hormônio se acumula na próstata e estimula o crescimento das células da glândula. Quanto mais DHT, maior a próstata. Quanto maior a próstata, mais ela aperta a uretra. Quanto mais aperta a uretra, mais vezes você levanta à noite. É uma cadeia. E a semente de abóbora age exatamente no elo mais fraco dessa cadeia. Os fitoesteróis presentes na semente, especialmente o beta-citosterol, competem com a testosterona nos receptores da próstata. Eles bloqueiam parcialmente a conversão da testosterona em DHT,
Menos DHT significa menos estímulo para o crescimento da glândula. E tem mais. A próstata saudável tem os maiores níveis de zinco do corpo inteiro. Quando ela começa a crescer de forma desordenada, os níveis de zinco caem drasticamente. Um estudo mostrou que tecido prostático com hiperplasia tem significativamente menos zinco do que tecido prostático saudável. A semente de abóbora é uma das fontes mais ricas de zinco que existem. Uma porção já fornece quase metade da dose diária recomendada. Ou seja, ela repõe exatamente o que sua próstata perdeu. E freia o processo que está te tirando o sono toda madrugada. Agora a pergunta que importa. Como usar para ter resultado em 4 dias? Muita gente compra a semente de abóbora, joga na boca a qualquer hora do dia e depois fala que não funcionou. Não é que não funciona, é que tem uma forma certa de usar. E tem um erro muito comum que cancela quase todo o efeito. Primeiro, qual semente usar? A semente de abóbora crua, sem casca, sem sal, sem torrar. Essa é a que concentra os compostos ativos que eu expliquei antes. Quando você torra, parte dos ácidos graxos se degrada com o calor. Quando você adiciona sal, cria um processo inflamatório que trabalha contra o que você quer alcançar. Crua e sem sal. Só isso. Segundo, a quantidade. 1 colher de sopa rasa. Cerca de 10 a 15 gramas. Não precisa de mais. Não adianta comer um punhado inteiro achando que vai acelerar o resultado. O efeito não é dose dependente nesse sentido. O que importa é a consistência, não a quantidade exagerada. Terceiro, e esse é o ponto mais importante, o momento. Antes de dormir. De 20 a 30 minutos antes de se deitar. Por quê? Porque é durante o sono que o organismo realiza os processos de regulação hormonal mais intensos. Os compostos da semente entram na corrente sanguínea exatamente nessa janela e chegam à próstata quando o corpo está em modo de recuperação. Mastigue bem. Não engula inteira. A digestão começa na boca. E quanto melhor a mastigação, maior a absorção dos compostos ativos. Água junto. Um copo de água ajuda na absorção do zinco especificamente. Esse é o protocolo. Simples, mas preciso. E é exatamente o que eu oriento meus pacientes a fazer. Vou ser honesta com você. Porque eu prefiro te dar uma expectativa real do que te prometer milagre e você desistir no segundo dia achando que não está funcionando. O efeito da semente de abóbora não é imediato como um remédio que você toma e em 2 horas já sente diferença. O mecanismo é bioquímico, é gradual, e ele começa antes de você perceber conscientemente. Por isso, é importante saber o que procurar em cada dia. Dia 1 e 2. Você provavelmente não vai notar nada de dramático, mas presta atenção em uma coisa. O jato de urina. Muitos pacientes relatam que já no segundo dia o fluxo fica levemente mais forte, com menos interrupção. Isso é o primeiro sinal. É pequeno, mas é real. É o corpo respondendo. Dia 3. A bexiga começa a esvaziar melhor. Isso significa que quando você vai ao banheiro, sai mais de uma vez só, e o intervalo entre as idas começa a aumentar. Você pode ainda acordar à noite, mas talvez uma vez a menos. Isso já é resultado. Dia 4. É aqui que a maioria dos meus pacientes sente a diferença de forma mais clara. Uma noite com menos interrupções. Não necessariamente perfeita, mas melhor. Visivelmente melhor. E essa melhora tende a se consolidar com o uso contínuo ao longo das semanas seguintes. Um paciente meu, seu Geraldo, 64 anos, chegou no consultório dizendo que acordava 4, 5 vezes por noite há 2 anos. Na 4ª noite, usando a semente do jeito certo, ele acordou 2 vezes. Me ligou animado. Doutora, caiu pela metade. Você vai notar. Só precisa prestar atenção nos sinais certos. Deixa eu te contar com mais detalhes sobre o seu Geraldo. Porque a história dele é parecida com a de muitos homens que chegam até mim. Ele tinha 64 anos quando veio ao consultório pela primeira vez. Aposentado, ativo, gostava de pescar nos fins de semana. Mas nos últimos 2 anos, o sono tinha virado um tormento. Acordava às 23 horas. Voltava para a cama. Acordava de novo a 1 horas, a 3 horas, às 4h30, às vezes às 6 horas, antes do despertador. De manhã estava exausto. Ficou irritado, fechado, parou de pescar porque não tinha mais disposição. A esposa dele veio junto na consulta e me disse: Doutor, ele não é mais o mesmo homem. Fiz os exames. Próstata aumentada, HPB moderada. Nada que exigisse cirurgia ou medicamento imediato. Orientei o protocolo da semente de abóbora, exatamente como eu te expliquei. 1 colher, crua, sem sal, 20 minutos antes de dormir. Na primeira semana, ele dormiu mal ainda. Mas o fluxo urinário melhorou. Na segunda semana, de 5 idas por noite caiu para 2, às vezes 3.
Na quarta semana, tinha noites de só ida. Às vezes, nenhuma. Voltou ao consultório 2 meses depois. Com a cana de pesca na mão, de brincadeira. Doutora, voltei a pescar. Durmo de novo. O que mudou foi o protocolo simples, consistente todo dia. Sem furo. Agora, tem coisas que potencializam esse efeito. E tem coisas que bloqueiam. E sobre isso eu preciso te falar agora, porque é onde a maioria erra. A semente de abóbora funciona. Mas o que você faz junto com ela pode dobrar o resultado ou jogar tudo fora. Vamos começar pelo que potencializa. Água. Já falei, mas vale reforçar. Hidratação adequada durante o dia, no mínimo 1,5 a 2 litros, melhora a função da bexiga e ajuda os rins a processarem o excesso de urina que se acumula à noite. Só um detalhe importante. Reduza a água nas 2 horas antes de dormir. Não corte, só reduza. Senão você cria o problema que quer resolver. Tomate. Rico em licopeno, um antioxidante que tem estudos mostrando ação protetora sobre a próstata. Comer tomate cozido, especialmente com azeite, aumenta a absorção do licopeno. Combinado com a semente de abóbora, o efeito na saúde prostática é mais consistente. Movimento. Não precisa de academia. Uma caminhada de 20 e 30 minutos por dia melhora a circulação pélvica, reduz a inflamação na região da próstata e melhora o esvaziamento da bexiga. Simples assim. Agora o que bloqueia, e presta atenção aqui. Álcool. Ele irrita diretamente a bexiga e aumenta a produção de urina à noite. Se você bebe cerveja ou qualquer outra bebida alcoólica à noite, ela está sabotando qualquer protocolo que você siga. Café depois das 17 horas. A cafeína é diurética e estimulante. À noite, ela força a bexiga a trabalhar quando deveria estar descansando. Alimentos ultraprocessados e embutidos. Ricos em sódio, eles causam retenção de líquido durante o dia que se converte em produção de urina à noite. Linguiça, mortadela, salgadinho. Esses alimentos trabalham contra você. Consistência vale mais que perfeição. Não precisa cortar tudo de uma vez. Mas saber o que está atrapalhando já é metade do caminho. Eu sou médica. E seria irresponsável da minha parte te dar um protocolo natural sem te dizer quando ele não é suficiente. A semente de abóbora é poderosa para HPB leve a moderada. Para sintomas de noctúria causados por próstata levemente aumentada, por bexiga hiperativa funcional, por hábitos que irritam a bexiga. Nesses casos, o resultado é real e pode ser sentido em dias. Mas existem situações onde você precisa de um médico. E precisa agora, não depois. Se você acorda mais de 3 vezes por noite há meses e nunca fez um exame de próstata, vai fazer. PSA e toque retal. Simples, rápido e pode salvar sua vida. O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum em homens brasileiros, segundo o INCA. E ele raramente dá sintomas no começo. A noctúria sozinha não é sinal de câncer, mas é o momento certo para fazer uma avaliação completa. Se além de acordar à noite você sente dor ao urinar, isso é sinal de infecção ou prostatite. Precisa de antibiótico, não de semente de abóbora. Se você sente que a urina não sai ou sai em gotinhas, isso pode indicar obstrução mais grave. Precisa de avaliação urgente. Se você nota sangue na urina ou no sêmen, vai ao pronto-socorro. Sem demora. A semente de abóbora é um complemento poderoso. Não é substituto de diagnóstico. Use o protocolo, mas não deixe de consultar um urologista se você tem mais de 50 anos e nunca fez um exame de próstata. Menos de 40% dos homens nessa faixa etária fizeram o exame no último ano, segundo pesquisa nacional. Não faz parte dessa estatística. Cuide da sua saúde com informação, não com achismo. Chegamos ao final. E agora eu quero deixar tudo organizado na sua cabeça para você começar ainda hoje. O protocolo é simples. Uma colher de sopa de semente de abóbora crua, sem casca, sem sal, sem torrar. Mastigue bem. Tome um copo de água junto. Faça isso de 20 a 30 minutos antes de se deitar. Todo dia, sem pular. Nos primeiros 2 dias, presta atenção no jato urinário. No terceiro dia, no esvaziamento da bexiga. No quarto dia, no número de vezes que você levanta à noite. Esses são os sinais que mostram que o protocolo está funcionando. Evite álcool à noite. Reduza café depois das 17 horas. Beba água durante o dia, mas menos nas 2 horas antes de dormir. Coma tomate. Caminhe. E se você tem mais de 50 anos e nunca fez exame de próstata, marque uma consulta. O protocolo e o exame não se excluem. Eles se completam. Agora eu quero te dizer uma coisa que vai além do protocolo. Dormir mal toda noite não é só cansaço físico. É irritação que vai pra dentro de casa. É distância da esposa, dos filhos, dos netos. É você se sentindo menos do que você é. Um homem que não dorme não vive. Ele sobrevive. Você merece dormir.
Você merece acordar descansado, com disposição, com presença, com vontade de pescar, de jogar baralho, de estar com quem você ama. Essa colher de semente antes de dormir pode parecer pequena, mas para muitos dos meus pacientes, ela foi o começo de uma virada real. Começa hoje, e daqui a 4 dias, volta aqui e me conta o que você sentiu. Quero saber. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe com um amigo que também acorda a noite toda achando que não tem solução. Porque tem. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana eu trago informação de verdade sobre saúde masculina. Até a próxima.